Olá, eu sou a presbítera Franciane Paula, estou aqui cursando o bacharel em Teologia da Unicesumar e vou falar aqui um minutinho para vocês acerca da atividade do mapa da disciplina de aconselhamento cristão que estamos realizando e finalizando esta semana. Foi proposto para a gente uma tarefa acerca de aconselhamento cristão e de temas que percebe-se uma necessidade e um aspecto histórico-cultural no nosso país. E eu quero compartilhar com vocês que, embora hajam temas assim que estejam em maior proeminência na busca por aconselhamentos, ou que as igrejas têm tido seus desafios com os aconselhamentos em uma escala maior nos últimos tempos, como as questões raciais, as questões de homossexualismo, as questões de preconceito, eu tenho percebido na prática, na minha realidade local, que uma situação que tem sido crescente na sociedade e, por consequência, acaba crescendo também na realidade da igreja, é a questão de pais que procuram aconselhamento porque estão angustiados ao descobrirem diagnósticos de transtornos na vida dos seus filhos e a dinâmica da vida, as lutas que eles enfrentam em família, que eles enfrentam nas escolas e da própria igreja também para que o ministério de crianças, aqui no nosso caso é chamado Ministério Mirim, para que os professores que estão ali se dedicando possam conseguir fazer um atendimento adequado, segurar aquela criança, dar o atendimento àquela criança. Nós sabemos, também sou profissional na área de educação, né? Participo de congressos, leio alguns artigos, materiais diversos, aliás, sobre esses assuntos e sabe-se que nos últimos anos tem se tornado muito crescente o nascimento de crianças portadoras de alguns transtornos, sendo assim o TEA, espectro autista, um dos maiores, com maior índice. De acordo com o congresso que eu participei na semana passada e também alguns dados que eu conferi em algumas fontes, trata-se de um dado alarmante. Uma a cada 36 crianças que nascem hoje estão apresentando o espectro autista. Também é bastante crescente o TDAH, e aí uma lista de transtornos tem sido crescente. Os pesquisadores ainda não sabem apontar com precisão qual a causa principal. Existem várias hipóteses, mas o fato e a sua relação com a igreja é que esses pais, eles recebem esses diagnósticos, então o chão se abre, ficam aflitos, choram desesperados, passam a enfrentar muitos problemas no ambiente escolar, nos ambientes onde a família se reúne e também na igreja. Há um tempo atrás houve até um relato, eu vi um vídeo de um casal que um tempo afastados da igreja, resolveram procurar a igreja num determinado dia e o filho com autismo teve uma crise ali na igreja e o obreiro, diz ele no vídeo, né, que o obreiro foi lá e fechou a porta para abafar os gritos da criança, a crise da criança, e por consequência tirou dos pais a oportunidade de estarem ali acompanhando o culto no local que eles estavam. Esse vídeo veiculou nas redes sociais aí um tempo atrás, ou seja, embora esse não seja o caminho, não concordo na forma como que o pai fez, né, veiculando nas redes sociais, mas a gente sabe que ele usou isso como uma expressão muito comum hoje em dia de desabafo. E muitos pais têm procurado por nós. Eu já atendi vários nos últimos meses, esses pais angustiados, desesperados. E agora? O que fazer? E Deus? Porque meu filho nasceu assim?
E a igreja, e a Bíblia, e a palavra, e os preconceitos. E agora, que decisão tomar? E os professores lá do Ministério de Criança que não conseguem fazer aquela criança ficar concentrada como os outros, como eles vão trabalhar. E a inclusão das crianças na igreja. Outro ponto importante. E essa igreja que essas crianças vão crescer, elas vão ser acolhidas dentro da igreja e amanhã elas serão os adolescentes, elas serão os jovens, futuramente os adultos com estes espectros dentro da igreja. E a igreja vai fazer o quê? Está fazendo o quê? Eu estou colocando aqui porque dentre uma lista de temas, este é um que tem se destacado muito para mim nas últimas semanas, nos últimos meses. E a igreja? A igreja vai fazer o aconselhamento. E a Bíblia? E a palavra de Deus? E o que a Bíblia fala acerca de pessoas com deficiência? Aí nós vamos encontrar a história de Mefibosete, não é? O filho de Saul, que Davi depois vai ministrar bênção na vida dele. A gente vai ver vários episódios no Novo Testamento de pais que procuram por Jesus. Nós vamos ver o cego, nós vamos ver os coxos, nós vamos ver Deus amando, Deus curando muitas pessoas. Na tarefa digitada eu coloquei várias referências bíblicas. A realidade é que este é um assunto que tem crescido. E todo o assunto que cresce na sociedade, toda a demanda da sociedade, nós vamos ter uma amostra dela dentro da igreja. E no caso, nós teremos que nos mover. A igreja precisa se mover. A igreja precisa começar a conversar sobre esses assuntos. A igreja pode, além de um aconselhamento, orientar estes pais, conduzir estes pais, aqueles que estiverem mais desorientados, apontar para eles os caminhos. A igreja precisa começar a refletir sobre isso junto com as suas lideranças de ministério infantil, junto com o preparo dos professores do Ministério Infantil, pensar essa inclusão dentro do Ministério de Crianças em relação a estas necessidades que têm crescido, que têm se tornado maiores e começar a considerar essa igreja daqui mais um tempo com os seus adolescentes, com os seus jovens, com os seus adultos, com os seus espectros, como esta igreja irá lidar à luz da palavra de Deus, abraçando, acolhendo, instruindo, aconselhando, sendo um Davi na vida de Mefibosete. É necessário pensar, é necessário refletir. E eu quero dizer que, como igreja, precisamos nos despertar para esta necessidade, assim como para muitas outras que têm sido vistas, que têm sido mais enxergadas e que talvez estejam causando até mais ruído na vida das igrejas, em meio às igrejas em geral. Mas esta necessidade está presente no nosso Brasil, em vários países do mundo, e a igreja tem também este desafio por um futuro que está aí na nossa frente.